Qual é a pergunta mais incômoda que já foi feita a você? Eu estava trabalhando em um call center fazendo suporte técnico para uma empresa de cabo. Eu consertei o cabo de uma senhora e ela ficou tão feliz que me perguntou se eu queria casar com sua filha. Eu recusei educadamente. Eu sempre me perguntei se, porém, você parece forte. Podemos lutar, um homem na mercearia. Você quer se casar com alguém bonito como sua irmã, tio, minha avó, enquanto todos nós estávamos em um quarto juntos? Por que você não é negro? Uma criança de 5 anos me perguntou isso enquanto eu estava ensinando na pré-escola. Ela era negro. Meu professor assistente e seu aluno particular também eram negros. Ambos começaram a rir enquanto meu cérebro se recompunha tentando pensar em uma boa resposta e também tentando não rir. Depois que minha mãe faleceu, eu deixei cair uma tonelada de peso devido ao luto e à depressão. Algumas pessoas me perguntaram se eu perdi peso para voltar com minha ex. Trabalhamos no mesmo lugar. Foi ela quem começou esse rumor. Foi muito desconfortável. Você é virgem? Perguntou uma criança que eu estava tomando conta de mim. Mais tarde naquela noite, o pai da criança espontaneamente me beijou. Então está bem claro de onde a criança tirou esse comportamento. Escusado será dizer que nunca mais tomo conta da família. Quando eu tinha cerca de 13 anos, minha mãe e eu estávamos assistindo a uma manifestação de papagaios em frente a um café Rainforest. Outra mulher me olhou e disse, posso? Imediatamente, sem mais explicações, ela pegou um fio do meu cabelo comprido e o estendeu para o pássaro, que o mordeu. Eu estava ali parado com meus cabelos na boca de um pássaro. Nós não sabíamos o que fazer. Uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu. Eu tenho ombros largos e seios grandes e um cara sentado ao meu lado em um voo. Depois de tomar um par de bebidas, perguntou, lar adulto ou silicone? Eu disse a ela que carregava guardanapos higiênicos extras em meu sutiã para o caso de eu ter meu período. Não é uma pergunta em si, mas um barman uma vez se recusou a me servir em casamento porque assumiu que eu estava grávida. Eu estava vestindo um vestido de cintura de império. Eu não estava grávida. Foi a experiência mais mortificante e insanamente embaraçosa em toda a minha vida. Um pouco constrangedor, também um pouco assustador. Quando minha sobrinha era jovem, um dia estávamos conversando e ela concordou comigo que eu tinha 18 anos na época. Então ele disse que... Ela respondeu com uau. Você é velho. Você vai morrer logo. Posso ficar com seu carro? Eu não tinha ideia de como responder a essa pergunta. Um cara começou a trabalhar para minha antiga empresa e no primeiro dia, dentro de 10 minutos após conhecê-lo, ele pergunta qual foi a pior coisa que já aconteceu com você. Não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Aparentemente, sua esposa morreu em seus braços, o que é uma droga. Não me interpretem mal, mas, não sei. Talvez não lidere com isso. Eu poderia ter saído com ela, mas, o primeiro encontro depois de uma reunião online e uma mensagem de texto por um pouco. Nos primeiros minutos ela me disse que sua esposa também era enfermeira. Eu sou um RN, e que ela até se parecia comigo. Então ela continua a me contar sobre a morte dela em seus braços por anafilaxia. Estou sentindo muita empatia por ela, mas também bastante desconfortável, pois não o conheço suficientemente bem para tudo isso e você se parece muito com ela me deixou preocupado. Essa empatia foi rapidamente transferida para minha mente de essa pessoa não está bem. É uma paciente quando ela explicou de forma desajeitada que estava esmagadoramente solitário e envergonhado por estar excitado porque sentia que a estava traindo ainda. Então ela me convidou para sair, pois parecia menos errado em seu coração afogado em dor. Ele basicamente queria a intimidade por pena e que alguém o abraçasse enquanto ele chorava. Eu não podia ser assim, pois estava recém-saído de uma relação horrivelmente controladora e abusiva. Então me tornei sua enfermeira. Eu disse a Ellie para ir para casa e permitir que Ellie se entristecesse com seus filhos quase adultos. Ele não estava sendo corajoso e forte por eles. Ela estava mostrando-lhes a mentira de que havia começado a seguir em frente e estava indo bem. Disse a Ellie para apagar seu perfil de namoro porque ele não estava pronto para isso e não era sábio confiar a estranhos com seu eu mais vulnerável. Meu tiro de despedida estava implorando para que Ellie e seus filhos recebessem aconselhamento sobre o seu luto. Você pode imaginar o que poderia ter acontecido com a vida dele se o tipo errado de pessoa estivesse naquele encontro com Ellie. Acho que em sua dor, ela esqueceu que os víboras se escondem atrás de muitas caras bonitas. Meu marido tem 6/11 anos e eu estava conhecendo um de seus colegas de trabalho pela primeira vez. Eu disse ao colega de trabalho que foi um prazer conhecê-lo e a primeira pergunta que saiu de sua boca foi:
com eu enforcado a seu marido. Ela é realmente grande. Se isso não fosse suficiente, ela tentou fazer com que eu lhe dissesse medindo o comprimento de sua coxa e movendo suas mãos juntas ou separadas para comparação. Uma entrevista de emprego que eu já fui. O vice-presidente me perguntou se eu era casado. Eu disse não. E então ela disse por que não? Não era um apóstrofo homem de família apóstrofo. Que interessante. Eu tinha 22 anos e tinha acabado de me formar na faculdade. Minutos após o início de um primeiro encontro com um advogado, eu pesquisei no Google sobre você e o julgamento do divórcio de seus pais. Você não acha que o tribunal não deveria ter selado esses registros porque você era menor de idade na época? Meu irmão me perguntou se eu tinha sentimentos por sua namorada. Tive que olhar para ele nos olhos e dizer-lhe que não ia esperar não ter vindo de hesitação ou constrangimento. Um colega perguntou aonde eu vou bronzear. Minha etnia lhe diria que eu nasci com pele marrom. Meu Deus! Quando cresci, vivi em uma área suburbana muito branca. Na manhã antes da escola, durante o ensino médio, meu grupo de amigos se reunia na biblioteca. Um dia meus amigos, que reconhecidamente não é o mais brilhante, perguntou a nosso outro amigo, que é negro, como você fica tão bronzeado durante o inverno? Todos eram como: qual é a idade do seu bebê agora? Perguntado pelo médico que me disse que meu bebê morreu com 29 semanas e assegurou depois que eu a dei à luz. Eu não vejo mais esse médico. Pessoas perguntando sobre minha vida amorosa inexistente. Eu tento apenas evitar essas linhas de questionamento. Se as pessoas me fazem perguntas como essa, então eu lhes dou uma descrição gráfica de uma ou outra dobra. Elas não perguntam novamente. Veia semelhante. Minha mãe continuava perguntando quando eu ia dar a seus netos. Então comecei a responder que já tinha filhos, mas não tenho permissão legal para vê-los. Eu estava morando com meu BF na época, na casa de férias de minha tia e tios, e quando eles vieram me visitar, notaram uma mancha de água no teto e perceberam que ela vinha do banheiro do andar de cima. Meu tio perguntou na frente de minha tia e de um vizinho que tinha vindo visitar ser de nós tendo uma intimidade na banheira. Era dele instalado a banheira de forma deficiente. Você tem certeza de que é realmente uma mulher e não trans? Isto foi perguntado por um amigo meu que era ao mesmo tempo muito embaraçoso e trans. Por isso nenhuma ofensa foi tirada. Mas foi embaraçoso. Embora eu ainda pense que meu colega de trabalho vindo até mim e dizendo eu sempre posso sentir o cheiro quando as mulheres menstruam. Mas eu nunca senti o cheiro de você menstrua. Você é infértil. Foi na verdade muito mais embaraçoso. Além disso, de alguma forma eu tenho o tipo de personalidade em que as pessoas se sentem confortáveis o suficiente para me dizerem as coisas mais estranhas. Tenho toneladas de exemplos deste tipo de coisas. Estava em um casamento para um dos primos de minha esposa logo após eu e minha esposa termos nos casado. Não consigo me lembrar das circunstâncias exatas, mas alguém com uma criança subiu e depois que deixaram a tia estranha de minha esposa disse: isso não acende seus impulsos paternos? Não, senhora. Certamente não. Posso sentir o cheiro de seus pés? Perguntado por um japonês idoso em uma estação de metrô às 7 da manhã de uma terça-feira. Ela passou a me oferecer dinheiro depois que eu inicialmente recusei. Então você fez isso pelo dinheiro? Eu não tinha dormido ou tomado banho porque estive em uma rave por 2 dias. Quando lhe disse que para tentar dissuadi-lo ainda mais, ela quase teve um mini orgasmo. Eu disse a ela que tinha que ir trabalhar, o que era verdade, mas que poderia me encontrar com ela mais tarde na esperança de sair da conversa embaraçosa. Ela se ofereceu para me pagar para faltar ao trabalho e ir para sua casa. Jurou que não era gay. Eu estava pensando, você acha que parecer gay é a parte estranha desta conversa? E foi aí que começou a sentir vibrações de serial killer. Eu era jovem, em forma e um lutador capaz. Mas se algo desse errado e eu morresse, como meus amigos e família se sentiriam quando descobrissem que eu morri vendendo meus pés fedorentos a um estranho em uma estação de metrô? RS. Ele foi muito insistente em provar o produto lá e depois havia estranhamente poucas pessoas nessa estação. Então dei-lhe um cheiro rápido, dei-lhe um número de telefone falso e saí para o trabalho para nunca mais vê-lo novamente.